Oi, gente! Estou muito feliz em estar aqui no nosso espaço de positividade. Cada história é uma oportunidade de aprender, crescer e espalhar o amor. E nesta quarta-feira eu vou estar contando como José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Sim, gente, os próprios irmãos venderam José como escravo. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Alessandra Bernardino e estou contando a história de José do Egito aqui neste canal. Vou deixar aqui abaixo o link dos vídeos anteriores para que você possa entender toda a história e não perca nenhum episódio dessa história que está incrível. Depois do sonho que José teve, seus irmãos ficaram ainda mais com ódio no coração. Eles ficaram com mais inveja e com mais raiva de José por causa dos sonhos que José contou para eles. Um certo dia, seus irmãos estão tomando conta do rebanho de seu pai no campo. Então, Jacó chama José e pede a José que vá no campo atrás de seus irmãos e traga notícia deles. José, como filho obediente que era, fez exatamente o que o seu pai pediu. Foi para o campo atrás de seus irmãos. Chegando ainda distante, seus irmãos o avistaram e começaram a conversar entre si. Lá vem o sonhador, olha, lá vem o rei. Ele acha que vai nos governar. Não podemos deixar isso acontecer. Ele é apenas uma criança e acha que já pode mandar em nós. Era isso que eles estavam conversando enquanto José se aproximava. Então, um deles falou: e se nós o matássemos? Seria a solução. Morto não governa ninguém, morto não é rei de ninguém. Então, um deles falou: não, mas ele é nosso irmão, não podemos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão. E quando José chega perto de seus irmãos, eles simplesmente pegam José e colocam dentro de uma cova, onde essa cova estava vazia. Uma cova, para você entender melhor, um buraco. Colocaram José dentro de um buraco e deixaram lá para pensar o que eles iriam fazer. Até então, a ideia era matá-lo e dizer a seu pai que José havia falecido. Enquanto eles comiam e pensavam no que fazer com José, passou ali uma caravana de comerciantes que estava indo para o Egito. Então, um dos irmãos pensou: e se nós não o matássemos? E se nós vendêssemos José? Seria a solução. Ele iria para longe, a gente não teria o sangue do nosso irmão nas nossas mãos e diríamos ao nosso pai que uma fera o comeu no deserto. Seria a solução perfeita. E é exatamente isso que eles fazem. Eles pegam José, tiram José da cova e vão vender para o mercador. Eles vendem José para o mercador, pegam sua túnica, arrancam essa túnica, que, diga-se de passagem, essa túnica foi uma túnica que Jacó deu a José. Era uma túnica especial, era uma túnica colorida. Então, eles arrancam essa túnica, vendem José para os mercadores como escravo. E eu fico imaginando essa cena de José tentando se desprender e dizendo que ele não era escravo. Eu não sou escravo, eu sou livre, eu sou irmão deles. Como é que vocês podem fazer isso comigo? Como é que vocês podem me vender como escravo? Eu não sou escravo. Eu consigo ouvir José repetindo essas palavras cansativamente. E assim foi feito. Seus irmãos o venderam como escravo. Esses corações cheios de ódio, de inveja e de rancor foram capazes de vender o próprio irmão como escravo, pegar sua túnica, levar para o seu pai, ensanguentada de um animal qualquer, e falar para o seu pai que o seu filho querido havia morrido no deserto, provavelmente comido por algum animal selvagem no deserto. Eu consigo imaginar a dor de Jacó ao pegar aquela túnica ensanguentada, a túnica do seu filho querido, a túnica do seu filho amado. E eu consigo imaginar a dor de Jacó ao pensar, ao questionar sobre os sonhos de José. Porque Jacó sabia que os sonhos de José
não eram de José, e sim eram revelações de Deus para José. E eu consigo imaginar Jacó sofrendo, angustiado e questionando a Deus: por que o Senhor não cumpriu a sua palavra? Por que o Senhor não cumpriu a sua promessa? Talvez Jacó achasse que José ia governar ali na família como primogênito, apesar de não ser o primogênito. Mas quando Jacó morresse, ele queria comandar a família, porque Deus assim tinha falado através do sonho. Era isso que ele tinha entendido, que José poderia governar ali. Isso sou eu que estou imaginando. Eu imagino ele, Jacó sem chão, imaginando como que Deus fala uma coisa e agora simplesmente o meu filho morreu. Como o Senhor não livrou o meu filho dessa fera no deserto e deixou trazerem a mim apenas o sangue e uma túnica? Jacó estava tão deprimido que não tinha sequer um corpo para sepultar. Muitas vezes somos como Jacó. Não sabemos todo o contexto da história, mas nos pegamos, nos maldizemos contra tudo, contra todos, inclusive contra Deus. Deus revelou o sonho e agora José está morto. O meu conselho para essa quarta-feira é: espera mais um pouco. Como aqui na história de José, esse ainda não é o fim. Estamos no processo de encaixar e entender os fatos para completar essa história. Você está curioso para saber o que vai acontecer com José? Então fica por aqui, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, deixa um like que me ajuda bastante e não esquece de compartilhar para uma amiga. Até o próximo vídeo!